Olá leitores, tudo bom? Eu estou aqui para mais um vídeo sobre Trivium e o Quadrivium. Então não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, acessar meu site na descrição para você ter os fichamentos dos livros, ok? Então esses dois livros, eles fazem parte de um conjunto de livros, esses aqui são os principais, que é a ideia da educação liberal. O que é liberal? Que quando o indivíduo ele vai buscar o estudo, é diferente do ensino, que você vai estudar para ter uma profissão ou um conhecimento que você vai vender no mercado, próximo ao que acontece aqui no Ivan Illich, tanto que na própria introdução aqui do Trivium foi citado o Ivan Illich, Sociedade Sem Escolas, já tem vídeo dele aqui no canal. Então essa é a ideia da educação, quando você vai buscar, quando você mesmo indivíduo, você quer buscar o seu conhecimento. Então ele é chamado, os dois livros, As Sete Artes Liberais. O Trivium, nós temos gramática, retórica, dialética e lógica. O Quadrivium, nós temos a aritmética, geometria, música e astronomia. Então o que vai acontecer? Aqui eu selecionei, no fichamento que tem no site, tem alguns parágrafos mais gerais do que é a obra e algumas características gerais, parágrafos que falam por que a obra é importante ou o que tem dentro dela. Por quê? A maior parte dela é um manual, é uma apostila de sala de aula. Tanto que a irmã Miriam, que é a pessoa que escreveu esse aqui, que é o curso dela, ela lecionava. Quando você entrava na escola que ela estava lecionando, que ela criou esse curso, eram 2 semestres, quer dizer, o ano todo, 5 dias por semana. Quer dizer, que todo dia você ia lá para estudar esse mínimo de informações para você se tornar um estudante de verdade, né? E aqui no final tem a biografia dela, tem algumas páginas, eu já vou adiantar e já vou comentar. Então, por exemplo, ela estudou bastante, ela fez mestrado, doutorado, e aí quando ela fazia os estudos, ela parava esse curso, outra pessoa assumia, daí ela voltava. Ela escreveu um artigo sobre as mulheres, então muito interessante aqui, ó, as mulheres têm um intelecto, talvez do tipo, em vários aspectos, seja diferente dos homens, mas de mérito igual. Ideias e obras não podem ser desprezadas. As mulheres têm aptidões especiais, peculiares somente a elas, por meio das quais preenche uma necessidade definida em determinadas esferas do pensamento e empenho humanos. Então este parágrafo que eu li, por exemplo, hoje tem essa ideia que homens e mulheres são iguais, não tem diferença nenhuma, e aqui ela acha que não, é igual, mas diferente, se complementam. Ela é religiosa, né? Então hoje esses valores estão diferentes, mas eu estou focando a ideia da obra. Provavelmente deve ter influenciado alguma coisa. Então ela concluiu esse artigo, que é um dos principais dela, que o autor trouxe aqui na biografia. Conclui um ensaio com apelo. Escritoras católicas, especialmente aquelas com treinamento técnico eficiente em cursos superiores de jornalismo, economia, política, ética e sociologia, a partir de um ponto de vista católico e cristão, argumentando que tais escritoras eram as mais aptas a conter a maré de enfermidades sociais. Então aqui uma rápida introdução da vida dela, né? Ela foi estudar, então ela percebeu que ela não era religiosa no primeiro momento, depois ela foi e optou por essa vida religiosa. Outra informação, então, aqui eu não vou conseguir trazer informações, porque ele está explicando exatamente, então tem um monte de exercício, é muito interessante, muito bacana, só que você vai gastar pelo menos 1 ano estudando, que é a apostila dela que ela vencia. Então, mais uns exemplos muito excelentes. Agora, o Quadrivium já é diferente. Ele quer aqui, do jeito que está organizado, então, por exemplo, tem um texto e uma imagem. Ele quer mostrar para você como a matemática está inserida e ela é o universo. Então eu lembrei de 2 filmes que talvez possam dar essa percepção para você sem você ler essa obra. No sentido que é O Homem que Viu o Infinito e A Teoria de Tudo. Esse Homem que Viu o Infinito é um matemático indiano, e aí ele foi lá para a Inglaterra, foi estudar e fez várias formas matemáticas, muito bacana o filme. E A Teoria de Tudo é aquele do Stephen Hawking. Então esses dois, você vê a relação deles com a matemática e com a matemática é o universo, eu acho que passa bem a ideia do que o Quadrivium quer mostrar pra gente. Eu vou mostrar algumas páginas que eu acredito que podem passar essa percepção para você também. Nós temos aqui a página 99, então você tem aqui uma pintura, e aí tem uns desenhos aqui, umas linhas, e isso aqui é matemática, ok? Então essa linha existe na matemática, existe em outros
na natureza, no espaço com os planetas. Então eles começam a fazer várias contas e os desenhos geométricos, círculos, esfera, quadrado, enfim, você vê que isso está relacionado com todo o universo. Tanto que o Stephen Hawking, por exemplo, nesse aqui, o Teoria de Tudo, se não me engano, acho que nesse filme, que ele queria achar uma fórmula matemática que explicaria todas as coisas. Então, no sentido que seria Deus, porque Deus fez a matemática, não necessariamente essa relação com o Deus. Mas, enfim, é bem interessante. É difícil passar a informação sem deixar o vídeo muito longo, né? Mas basicamente é isso. Então aqui, ó, tem alguns mosaicos, ok? E aí esses mosaicos que você viu, alguns mosaicos, e aí depois você percebe, ó, então aqui tem um outro desenho, e aí você vê, nossa, isso aqui é matemática também. E aí ele vai dando vários exemplos. Aí quando você vê todos os exemplos do livro, fala, pô, beleza, eu entendi essa ideia da matemática, ela tá em tudo, ela é fundamental. Então aqui ele está te dando essa percepção, aumentando a sua consciência de todos os significados. Não é a parte prática, a conta em si. E aí eu tenho selecionei um outro aqui, sim, na 259, que é a parte da música. Então as escalas musicais também vira um mosaico, quer dizer o quê? Ele começou falando a matemática lá, depois foi pra música. Então do quadrívio não teve fichamento, porque justamente isso, ele quer te passar essa percepção da realidade. Focando mais aqui então do trivium agora, já falei o que compõe cada um, trivium e quadrivium, já falei um pouco da irmã Miriam, que é a pessoa que escreveu aqui. Consequentemente, na página 31, portanto o aluno deve cooperar com o professor, deve ser ativo, porque nós estamos no ramo educação, não ensino. Então, quer dizer o que? A pessoa está procurando esse conhecimento. Então, o papel da próprio indivíduo buscando a sua formação é fundamental. Depois, o trivium inclui aspectos pertinentes à mente e o quadrivium da matéria. Sim. Então, aqui, como você vai, por exemplo, aqui, eu vou ler mais para frente, mas temos a lógica, então como você vai pensar, para depois você conseguir escrever, para você conseguir falar. Então é a ideia da mente, e o quadrivium é a matéria, porque vê o mundo que a gente vive e tem essa ideia da matemática, né? Na página 27. Na página 16, cada elemento contém as habilidades filosóficas da vida intelectual madura. Então, consequentemente, é o nosso objetivo. Você pega o quadrivium e o trivium, você estudou, você vai ter esse salto aí qualitativo. Na página 30, o pensamento é inerente a essas atividades, com certeza. Na página 33, a função é treinar a mente para o estudo da matéria e do espírito, que juntos constituem a substância da realidade. Então, matéria e substância, consequentemente você está se aproximando do Deus, ou da verdade, ou da parte matemática. Depois, na 318, trouxe uma outra informação, a aquisição do perfeito domínio das ferramentas de aprendizagem. Sim, então você dominando o trivium e o quadrivium, você vai poder escolher qual direção de conhecimento que você vai adotar. E aí eu trouxe mais algumas informações, aí na página 10 e 11 tem alguns itens que eu vou comentar. Então as 7 artes, né, liberais, ordenam a verdade com V maiúsculo e sua complexidade, ao passo que o ensino moderno a uma vida de formação simples. Sim. Então, aqui ele está comentando que você, com essa arte liberal, você está caminhando para algo maior, e o ensino é uma coisa mais superficial, como já foi comentado. Daí que, antes de tudo, o jovem medieval, porque é onde foi organizado grande parte desse material, ele queria estudar, e por causa disso ele ampliar muito a mente dele. E hoje, por exemplo, a gente tem essa possibilidade com a internet de ter acesso a mais informações, só que a gente não tem as ferramentas para trabalhar, transformar esse conhecimento e buscar a verdade, né? Então, fora que o jovem hoje é obrigado a cursar a escola, então perde essa proposta da educação, que é você ter esse desejo de buscar o ensino. Consequentemente, o jovem hoje, ele coloca o mundo à medida dele. Então, a medida de todas as coisas é ele mesmo. Então, é uma coisa mais egocêntrica e apenas socioeconômica. Então, um nível muito inferior ao que o trivium quer elevar a gente. O jovem medieval busca algo superior a ele, porque nossa alma só repousa na verdade, V maiúsculo. O jovem atual é egocêntrico, espelho deformado de suas pobres idiosincrasias. Ok? Tudo isso, página 10 e 11, está no fichamento. Página 13, então no Brasil a gente pega as crianças, põe na escola 5 horas por dia, gasta 1/4 do orçamento e a gente não consegue resultado nenhum, como já foi discutido. E aí citou aqui o trivium,
porque quem faz a introdução aqui do Trivium é o José Munir Nasser, e ele comenta muito o Ivan Illich. Ele também comentou o Ivan Illich na palestra que ele deu de apresentação quando essa obra foi lançada, que também tem aqui no YouTube, né? Próximo item, página 14. A educação prospera quando ela é procurada livremente. É um sentido que a palavra é liberal. Então, liberal porque você é livre para escolher. Ao contrário das artes iliberais, ensinadas ao homem preso, controlado pelas guildas. Então, quer dizer, aquela ideia de você vai estudar só aquilo, não é para você ampliar sua mente, apenas para você continuar na profissão. Essas corporações de ofício faziam grosseiramente o papel do sistema de ensino moderno, regulamentando privilégios econômicos e sociais, que é o que o Ivan Illich comentou nessa ideia que você estuda apenas para você continuar nessa mesma máquina, nesses mesmos clientes, nesse mesmo mercado que a escola mesmo se autoproduz, e você não está se libertando, buscando algo maior com o seu estudo, seu ensino, seu estudo, a sua educação. Página 26 agora. As artes liberais, em contraste, ensinam como viver. Treina uma pessoa a erguer-se acima do seu ambiente natural, uma vida intelectual e racional, e portanto a ver uma vida conquistando a verdade. Complementa e completa o que já foi dito até agora, página 32. O simples acúmulo de fatos é mera informação e não o chamado educação. Mesmo quando alguém esquece de muitos fatos, uma vez que aprendeu e relacionou, a sua mente retém o vigor e o aperfeiçoamento que obteve neles se exercitar. Então na página 32 ela está comentando a diferença de ter fatos, de ter o seu conhecimento, mas mesmo que você esqueceu, você treinou, então você tem essa memória, essa percepção, essa capacidade de você, quando se deparar com novas informações, você fazer essas ligações. Isso eu estou comentando na página 32, né? Lembrando que não estou trazendo os vários exercícios e muitos exemplos de cada uma das matérias, né? Então, da lógica, gramática e retórica que tem no Trivium, que é, nossa, muito extenso. Agora, página 263, que ela vai sintetizar, então, o que é o conhecimento? Ela colocou algumas pequenas frases, né? Então, a função da história é fazer a crônica dos fatos e da experiência. A função da ciência é organizar fatos sobre as causas e leis próximas ou imediatas. A função da filosofia é descobrir as causas últimas e fundamentais. A filosofia aceita as descobertas de ciências especiais, com dados seus, e trata dos princípios e características fundamentais, que constitui a ordem do universo como um todo. Então, quer dizer o que? A filosofia é algo maior, que ela vai englobar e amarrar várias dessas informações que nós estudamos. Página 264. Nenhuma ciência dá toda a verdade. Todas juntas nos dão uma verdade, um quadro complexo, mas limitado, é claro, pelas inadequações da mente humana. Quer dizer o que? A gente pode entender muito, mas a verdade mesmo seria a verdade, né? Esse Deus. Não sei se chamar de Deus, mas eu creio que os livros aqui encaminham para essa direção, ou uma verdade que atualmente nós chamamos de Deus, mas pode ser uma outra coisa. Não vou me alongar nessa discussão aqui, ok? Mas me parece que realmente essa percepção, é Deus que eu estou focando. Não é coincidentemente que quem escolheu fazer aqui o livro é uma pessoa católica. Continuando ainda, página 264. É muito importante perceber a seletividade das ciências especiais, entender que cada uma representa apenas um aspecto da realidade. Este é o perigo da especialização. Então quer dizer o quê? Hoje em dia as pessoas estão muito especializadas e aí você perde essa ideia do todo, essa ideia da religião, da verdade, né? Do verbo. Estou muito próximo ao final aqui. Página 264, ainda também na página 264, a principal função da teologia é complementar o conhecimento humano com o conhecimento que a razão humana desemparada não pode atingir. Então aqui eu coloquei para frisar que ela realmente comenta, ó, a religião, a teologia é importante. E aí, para a última parte, eu vou ler aqui alguns itens que eu coloquei no fichamento, bem bacana aqui, são 2 parágrafos, a obra como um todo, página 282 e 283, e aí na página 282, ela faz algumas perguntas sobre os livros que você está lendo, para você entender melhor e a compreensão. Vamos aqui. O leitor deve perguntar: que modo de vida, que discernimento se obtém a partir dessa história? Que problemas o autor apresentou e resolveu? O que ficou sem solução? A história apresenta o problema de deveres conflitantes, de reivindicações de interesse público em oposição às de interesse privado, de direitos humanos em oposição a direitos de propriedade, de adaptação ao ambiente, de choques culturais, etc.
a história da vida do personagem valeria a pena conhecer? Estão individualizados, vivos, são pessoas boas ou normais ou são pervertidas? Estão acima da concepção ideal? Seus ações de diálogo são apropriadas, são pessoas interessantes, porque ele aprova, ele desaprova, qual é a filosofia de vida, qual é o estilo, qual é a cultura, que mais aqui? O personagem obteve sucesso, o autor obteve sucesso a explicar. Daí ela cita aqui um exemplo, O Ladrão Honrado de Dostoiévski. Por exemplo, responde à pergunta: quem é o meu próximo? Sou eu o protetor do meu irmão? Sim. Quer dizer o quê? Ele está protegendo o irmão. Se eu deixar um homem perecer por completo, não, requer que ele parecer inútil, um bêbado incorrigível, preguiçoso, ingrato, um ladrão mentiroso. Nem que eu seja pobre e tenha muito pouco para dividir com alguém, com qualquer um, mesmo que ele não tenha nenhum direito especial sobre mim, tal como um parentesco com amizade, ele é um ser humano, eu não posso deixá-lo perecer. Esse direito é suficiente. Essa história, então, oferece uma visão de vida, afirma num nível mais básico, em termos universais, a inescapável semelhança e parentesco em todos os seres humanos e o dever do amor fraternal. Então ela fez várias perguntas que a gente tem que fazer para as obras que nós estamos lendo e estudando, não só de literatura, mas aqui focou a literatura, e ela deu o exemplo. Acho que basicamente é isso, eu consegui apresentar a obra, é uma coisa muito complexa para fazer um vídeo, vou tentar deixar o vídeo o mais curto possível. Se você chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, acessar o site na descrição e faça comentários para que eu possa ter um feedback e construir mais vídeos aqui para o canal desse tema e de outros temas. E a gente se vê no próximo vídeo.